Vamos lá então de forma bem rápida, o factual e o normativo. Quando nós vamos falar de normativo, automaticamente vem na nossa cabeça o que? Normas, regras, segmentos. O normativo, pessoal, ele é basicamente isso, entendeu? Ele é a ideologia. O factual já é a ação, entendeu? E o principal, o factual é a ação exercida. Vamos ler o conceito para a gente destrinchar aqui melhor? Então vamos lá então. Normativo diz respeito a normas ou regras de ação que anunciam o dever ser. No plano normativo encontramos as regras que postulam determinado tipo de comportamento. Então, peraí, professor, como assim? Então, quer dizer que no normativo é o seguinte, eu vou apresentar aqui uma frase para você, até um pouco religiosa, né? Aquela questão, ao ser agredido, ofereça outra face. Então, esse ofereça outra face é sinônimo de quê? Para poder haver paz. Entendeu? Porque se caso um dá um murro, o outro dá um murro, e aí um vai lá e briga, e o outro vai lá e briga, um provoca, o outro provoca também, nunca vai acabar. Vai ser um ciclo vicioso, vocês vão se prender num looping total, e vai ser aquela guerra toda. Entendeu? Então, no caso, vou oferecer a outra face é mostrar o quê? Não somente uma evolução espiritual, mas não tô falando de religião, tá, pessoal? Tô falando de evolução mental, espiritual, que eu tô falando assim, da mente, entendeu? Não no sentido religioso. Então, uma evolução moral, vamos dizer assim, ética, né? Uma evolução ética a ponto de constranger o outro, entende? Então, no normativo é esse, entendeu? Todas as vezes que alguém te insultar, ofereça a outra face. No caso que ignore, porque a pessoa vai cair em si. Só que, de repente, peraí, as coisas não fluem dessa forma. Você estava no recreio, você estava lá, né, comendo seu salgadinho, seu lanche lá, e chegou alguém e pisou no seu pé. Ofereça outra face. Ignore, ou então, no caso, procure as devidas providências sem, no caso, provocar a outra pessoa. Aí você vai lá e dá um soco no olho de quem pisou no seu pé. E aí começa aquela briga, aquela baixaria toda. O que que tá acontecendo aí nessa situação? O normativo era você oferecer a outra face. Era você o que? Buscar uma coordenação. Era você buscar um professor. Era você buscar os seus direitos. Mas no factual, né? No pessoal não foi assim. Você já deu um murro e aí já começou toda a discussão. Então, normativo é basicamente o que está prescrito, né? Algo que é como aqui no texto mesmo diz, determina um tipo de comportamento. Então, ao acontecer tal situação, igual por exemplo, num assalto, não reaja. Por quê? Porque você pode estar colocando a sua vida em risco e a vida das pessoas que estão ali por perto. Mas aí, de repente, ele quis fazer o senhor, digamos, como diria a Rochelle, né, no Cris, ele quis fazer o super-herói e foi lá e reagiu e deu uma coça no bandido. Então, o factual, ele fugiu do normativo, entendeu? Então, o normativo você vai lembrar de norma e o factual você vai lembrar de fato, tá? Continuando aqui no normativo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Cumpra a tua obrigação de estudar. Respeite seus pais. Não mintas, não roube, não te torne cúmplice de uma injustiça. Então, basicamente é o quê? Comportamentos que são determinados por um grupo, onde, né, podemos ir ou não. Agora nós vamos no factual, tá? Na verdade, eu vou reformular aqui. Então, são comportamentos, ações formadas por um grupo que têm por base serem realizados. Agora, se é realizado ou não, nós vamos entrar aqui no factual. O factual ou plano dos fatos morais diz respeito aos atos humanos que se realizam efetivamente. Eles são independentes de como pensamos que deveriam ser. Peraí. Então, ou seja, naquele momento, tem até uma música, né? Eu vou até colocar pra vocês aí. Devia ter amado mais, ter chorado mais, uma coisa assim. Então, ou seja, o normativo é o que? Você aproveitar a vida. Porque você vai aproveitar a vida com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama. Porém, no factual, as pessoas correm atrás do dinheiro, como eu falei lá no vídeo anterior sobre a questão capitalista. Entendeu? Então, no normativo, ele pode mudar. Agora, o factual, ele também vai mudar, mas ele é mais individual. Ele é você e você. É aquela figurinha do anjinho e do diabinho. Cabe você seguir. O plano factual pertence às nossas ações concretas. Opa, peraí, foi o que eu fiz.
O ato pelo qual você se mostra solidário a uma pessoa que foi injustiçada. Atos de respeito para com seus pais, quando você denuncia uma injustiça, e etc. Daí concluímos que o campo factual é efetivação ou não da norma na experiência vivida. Então, ou seja, é a realização ou não do normativo. Ok? Entenderam? Factual, normativo? É isso, pessoal. Nossa aula de hoje é por aqui. Fiquem com o PDF e ouçam a música que eu vou colocar para vocês, que ela é muito interessante. Tá um pouquinho antiga, mas ela tem um significado aí, beleza. Às vezes na sua casa, se você aumentar um pouquinho o som, sua mãe e seu pai pode até, ou seu responsável, pode até dar uma dançada com você. Tchau, tchau.